pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou. E, gente, quero falar uma coisa. Fim de ano, pra mim, é uma época, assim, de ficar pensando como foi o ano, de colocar na balança o que foi bom, o que não foi bom, o que precisa ser melhorado. E bem nessa pegada, nesse clima de fim de ano, por exemplo, hoje estou gravando, hoje é dia 13, né? Ontem, dia 12, 12/12 é um portal de encerramento. Eu aproveitei para fazer ali um ritualzinho de encerramento, de colocar coisas que eu não quero mais para fora. No dia 11 eu fui na praia, botei o pé no mar, rezei muito, pedi pro mar tirar qualquer coisa ruim que tivesse. Então, assim, eu tenho muito essa função de rituais de fim de ano. E nessas de eu ficar pensando sobre a minha vida, sobre como foi o desenvolver desse ano, eu tive um estalo, tive um insight sobre trufas. E quero explicar para vocês, né, o que elas têm a ver com este micro-ondas e o que tem a ver com o arquétipo do adulto. Gente, se vocês gostam de acompanhar esse tipo de coisa, me sigam lá no Instagram, @euBrunaBarcelos, porque, por exemplo, eu falei do ritual, eu vivo falando lá do arquétipo do adulto, arquétipo da criança, então pra quem gosta desse tipo de assunto, corre pra lá também. Mas eu pensei em fazer esse vídeo aqui porque ele ia poder ficar mais comprido, eu explicar melhor a história, então chega de enrolação e vamos lá, né? Esses dias eu fui no mercado com meu marido, ele viu aquelas barras de chocolate grandes, e falou, ai, Bruna, a gente pode levar, tu faz as trufas? Eu disse, claro, faço, né? E aí, enquanto eu tava fazendo, eu coloquei lá no Instagram e perguntei, ai, aí, pessoal, todo mundo aqui sabe que eu vendi trufas? E eu me surpreendi, muitas pessoas botaram que não sabiam. E eu fiquei assim, eu já tenho um público que não sabe dessa história, né? Então, o ano era 2018, vamos voltar e depois vamos vindo aqui pra frente. O ano era 2018, eu estava trabalhando em 4 escolas ao mesmo tempo, que essa é a vida de professor de escola pública, né? A gente vai pegando vaga onde tem pra fechar 40 horas, né? Só que tava ficando muito caótico pra mim, tava ficando difícil ir pra todas elas e eu ia aqui, ó, a pezito pra todas. Aí eu conversei com meu pai e a gente fez um esquema que ele tirou um carro pra mim e eu paguei pra ele, né? Aí, é o carro que temos até hoje, inclusive, que é um Celta. E eu tava muito bem, feliz, né, indo pro trabalho com o meu carro. Só que assim, inicialmente ele era pra ser um carro pra trabalho. Mas eu me toquei que não tinha mais por que eu ir pra Porto Alegre de ônibus se eu podia ir de carro, que saía muito mais barato e podia ir eu e o Bico juntos e às vezes, inclusive, outras pessoas. Então, muitas vezes eu conseguia pessoas que pegavam carona com a gente e que nos davam um dinheirinho, ou muitas vezes eu nem cobrava, era só pela companhia, ter alguém para conversar, se divertir dentro do carro, enfim. Então, assim, a gente foi fazendo no ano de 2018. Só que eu comecei a ficar cansada. Comecei a ficar muito cansada, essas viagens me deixavam destruída. Daí eu sempre chegava e no outro dia a gente tinha que trabalhar cedo, ou eu chegava em Porto Alegre, que é onde meus pais moram, e já tinha alguma coisa, algum evento, algo pra ir, e eu tava extremamente podre da viagem. Então isso começou a pesar e eu e o Bico conversamos pra ele fazer carteira de motorista. Só que a carteira de motorista em 2018, 2019 era tipo R$1.900, hoje com certeza já é mais cara. E nós não tínhamos esse dinheiro. Gente, nós passávamos muito perrengue financeiro nessa época, porque eu já tinha esse carro para pagar, eu morava de aluguel, todos os móveis da minha casa eram caindo aos pedaços, todos, sem exceção, porque eu comprei tudo usado, da coisa mais barata que tinha. A minha geladeira era aquelas que o congelador criava um iceberg, tá? Só pra vocês terem noção, daquelas que tu tem que deixar descongelando e cai a água toda pra baixo. O meu fogão era extremamente capenga e tinha boca que não funcionava. Eu não tinha micro-ondas, não tinha forno elétrico, não... Olha, uma loucura, entendeu? Uma casa muito simples, muito caindo aos pedaços. E aí, uma vez, uma amiga pediu se eu podia
vender uma caixa de trufas para ela nas escolas, assim, para ver como ia sair. E saiu muito bem. Só que no fim essa amiga ela acabou não vendendo mais trufas. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, poxa, mas aquela vez eu vendi e saiu tão rápido. Pensei, só que ao invés de eu comprar pronta, que essa caixa que ela pediu para eu vender, ela comprava pronta de alguém e revendia. Eu pensei, ao invés de eu fazer isso, eu posso comprar todos os materiais e eu posso fazer, porque eu acho que sai mais barato. Nessa época, por esses perrengues financeiros, a gente começou a consumir muitas pessoas que falavam de finanças. Eu gostava e gosto até hoje muito da Natália Arcuri, e o meu esposo consumia muito o Primo Rico. E nós também tínhamos lido um livro que a minha irmã me deu, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, juntando todos esses conhecimentos, qual o insight que eu tive? E aí entra o arquétipo do adulto que eu falo pra vocês. Gente, nós poderíamos simplesmente ter ido lá, ter feito uma dívida e ele ter feito essa carteira de motorista de uma vez, mas a gente não fez isso. Porque pra mim, Bruna, dívida é uma coisa que me deixaria sem dormir de noite. Eu não faço nada na minha vida sem ter certeza que eu vou poder pagar. Isso vocês podem ter certeza. É por isso que muitas vezes eu demoro tanto para ter uma coisa. É por isso que até hoje eu tenho um Celta 2002 sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, com 2 portas. Porque eu não vou comprar um outro carro que eu não vou conseguir manter. Ou que eu vou ter que me endividar, que daqui a pouco eu não vou ter o que comer direito, daqui a pouco eu vou estar com o nome sujo, só pra dizer que eu tenho um carro melhor. Eu não sou essa pessoa, nem eu e nem o Bico. Então a gente prefere passar perrengue pra pagar o negócio à vista e felizes, porque a gente teve todo o nosso esforço e viu ali pagando à vista, do que o contrário. Do que ir lá fazer correndo e aí pagar aquilo lá correndo e depois tomar naquele local, né? Que eu não posso dizer aqui. Então, eu fiz o quê? Eu sou a pessoa que essa época do ano, fim de ano, Natal, eu vou lá, tiro o meu roupeiro todo pra baixo, eu vejo tudo que eu não uso mais, tanto que eu já tô com uma pilha ali de roupa e dou tudo. Só que dessa vez, como eu não queria me endividar pra nada, eu peguei uma pilha de roupas e eu vendi. Eu consegui vender várias roupas. Vendi na internet, vendi num brechó, eu consegui arrecadar R$100. Eu nunca vou esquecer, porque deu R$100 bem certinho. Aí eu fui numa loja de artigos de festas, assim, comprei o que era necessário para fazer trufa. Comprei aquelas touquinhas de cabelo. Gente, nós tínhamos que fazer a trufa no banho-maria, que a gente não tinha micro-ondas. Então o chocolate era botar uma panela de água, esquentar aquela água, ficar derretendo o chocolate no fogão, fazer todos os recheios no fogão, aqueles recheios que era brigadeiro, beijinho, tudo ali, ó, na mãozada, porque depois que eu comprei o micro-ondas, eu aprendi a fazer tudo no micro-ondas, melhorou muito a minha vida. Mas na época aqui, ó, tudo no fogão e a minha geladeira do iceberg, gente. Então toda hora a gente tinha que estar descongelando a geladeira, porque senão as forminhas de trufa nem cabiam. E outra, a gente tinha que ficar horas esperando o chocolate ficar duro, porque os congeladores dessas geladeiras têm uma potência péssima. Hoje eu tenho aquelas geladeiras que tem freezer, né, geladeira e freezer, e é muito rápido. Quando eu fui fazendo essa geladeira, eu fiquei apavorada. Tu deixa a forminha 5 minutos dentro do freezer, tu tira, já tá tudo congelado. No congelador, tinha que ficar horas. Então, enfim, era esse caos. Mas a gente fazia toda semana, eu acho que 2 vezes na semana, eu levava o chocolate para vender. Então, eu e o Bico, a gente revezava, né? Muitas vezes só ele fazia as trufas e só eu levava para vender. Às vezes eu ajudava ele e assim ia indo. Até que um dia um amigo nosso estava lá em casa, que é o Pedro Sena. Eu não sei se ele olha os vídeos, mas se ele olha, um beijo pra ele, que essa ideia foi dele. E ele falou assim, gente, vocês já arrecadaram dinheiro? Eu falei, sim, já arrecadamos, já guardamos. Nessa época, que ele foi lá em casa, a gente devia ter arrecadado, assim, 300 e poucos, 400 e poucos reais. E ele falou, por que vocês não compram um micro-ondas? Porque já que a geladeira já é a capenga, né? Pelo menos uma parte do processo vai ficar mais rápido.
E eu pensei na época, não, né, bem capaz, ai, já gastar, não, esse dinheiro é pra carteira. Mas depois eu fiquei pensando, não, mas o Pedro tá certo, né? Se eu tiver algo que automatize, eu vou poder fazer mais, eu vou poder vender mais. E aí a gente ficou de olho na internet dias e a gente conseguiu esse micro-ondas numa promoção. Eu acho que eu comprei por 200 e poucos reais, foi alguma coisa assim. E aí a nossa vida melhorou muito, a vida de trufeiros, né? E eu assim, naquela coisa, né? Trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Daí nessa época eu trabalhava em 3 escolas. O Bico tinha trocado de faculdade, tava trabalhando de noite. Então assim, a gente tava assim, ó, e juntando dinheiro pra carteira de motorista. Gente, nós juntamos tudo direitinho. Eu não me lembro quando que ele começou o processo, mas foi no fim do ano de 2019. Ele já tinha o dinheiro ali todinho na mão para ir lá fazer, dinheiro que a gente fez junto, que a gente fez vendendo, que a gente tomou essa decisão, bem coisa do arquétipo do adulto, que eu aprendi muito esse termo com a Dani, do Arquétipos na Prática, que ela fala uma frase que eu levo como mantra, que é: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E foi isso. A gente queria muito que ele tivesse uma carteira de motorista, a gente não queria se endividar porque nós já éramos uns lascados de dinheiro. Fomos lá, fizemos trufa o ano inteiro, vendi, meus alunos vivem mandando pra mim: ai, Sora, como eu tenho saudade das suas trufas, né? Até hoje eu nem estou mais na cidade que eu era professora, mas eles têm, eu vou chamar de aluno pra sempre, eles vão me chamar de prof pra sempre, é um carinho que professor e aluno sempre tem, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa parte da nossa história e eu não lembrava, gente, que eu já estive nesse momento que eu não tinha nem micro-ondas, eu não lembrava disso. E quando eu lembrei essa semana com a coisa das trufas, eu preciso contar isso pro pessoal. E, gente, uma última coisa sobre isso, ele foi lá, ele pagou a carteira e no início de 2020 ele já tinha a carteira de motorista e ele precisava da carteira para dirigir comigo, mas um ano depois, exatamente quando a carteira dele saiu da provisória e virou a definitiva, ele conseguiu o emprego que ele tem hoje, que tinha que ter carteira definitiva. Então a carteira definitiva ficou em janeiro por aí. Em março ele conseguiu o emprego que ele tá até hoje. Então, às vezes eu penso assim, nada é à toa. As coisas acontecem exatamente como elas tinham que acontecer. Eu tô muito emocionada, porque como eu ando chorando nos vídeos, né, gente? Aqui final de ano eu fico bem emocionada mesmo. Eu tenho muito orgulho da nossa história, porque eu sei tudo que a gente construiu. Eu já falei isso no vídeo pra vocês, né? Eu sinto que hoje eu tô num meio termo do que eu ainda quero alcançar, mas quando eu olho pra trás, eu vejo que a gente saiu do nada. A gente saiu do nada, a gente alugou uma casa, a gente mobiliou ela inteira com móveis usados, a gente se virou do jeito que deu. Até a gente chegar hoje, a gente já tem a nossa casa própria, a gente tem o nosso carro, como eu falei antes, pode ser velho, mas a gente consegue manter ele. As nossas cadelas estão bem, nós temos os nossos móveis, que nem esse aqui, né? Esse aqui eu comprei depois, esse aqui eu comprei em 2020, eu acho. O micro-ondas foi comprado em 2019, assim vai indo. Então, a gente começou a mobiliar a nossa casa com coisas mais bonitas, o dinheiro começou a melhorar, a nossa vida financeira começou a prosperar. E é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, é uma história de muito carinho que eu tenho de nós, de muito orgulho do que a gente passou, que eu espero que inspire vocês a buscar os objetivos, a saber que vai ter um longo caminho pela frente, mas que vocês vão alcançar e que vale muito a pena a gente assumir o arquétipo do adulto nessas decisões. A gente pegar e investir em nós mesmos, investir tempo, investir sabedoria para que a gente não se incomode, não fique colocando a cabeça no travesseiro de noite e não dormindo direito, porque se encheu de dívida, porque foi lá, comprou o que queria na hora que queria
e depois não sabe lidar com aquela situação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou muito longa. Um beijo enorme para todos vocês e até o próximo.